uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Eu sou Laudir Inês Cropoli, filha de agricultores, neta de italiano. Entrei na congregação dia 8 de dezembro de 1962, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, um colégio chamado Samuara. E entrei a cavalo. Naquela época não tínhamos meios. Então, um cavalo com minha mãe e todo o enxoval. E o outro cavalo com a minha prima e eu. E no cavalo da minha mãe tinha na garupa um porquinho. Levei o porquinho para o convento também. Conte-nos como você encontrou as missionárias do Sagrado Coração e por que você entrou no Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Pois bem, eu encontrei as irmãs missionárias na escola. Onde eu estudava é o interior de Farroupilha, Rio Grande do Sul. E lá apareceram 6 tipos de irmãs, mas nenhuma falava que era missionária. Quando chegaram as irmãs Cabrini, elas falaram, somos irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Aí meu coração ardeu. Disse, é com essas mesmas que eu vou. E aí a irmã disse assim, você mora longe da escola? Não, eram uns 800 metros. Um barro. E elas usavam hábito naquela época. Tinha 2 saias. A saia de cima preta, bonita, plissadinha, e a de baixo toda remendada. Eu via tanta pobreza nessas irmãs, que o que me encantou das irmãs, o nome de missionárias do Sagrado Coração de Jesus e a pobreza. E aí foram falar com meus pais, queriam que eu entrasse em agosto, isso foi em junho. Eu disse para o pai, não, em agosto não, eu vou terminar o estudo. Eu repeti 3 vezes o 4º ano, porque o padre dizia, a irmã que quer ser irmã tem que estudar. E onde eu morava só tinha até o 4º ano. Então, fui fazendo 4º ano, até completar 14 anos, porque meu pai não me deixava entrar antes dos 14 anos. Aí, completei 14 anos, em outubro, e em dezembro entrei. Por gentileza, conte-nos resumidamente quais funções e lugares no mundo você morou e trabalhou. Eu morei em muitos lugares. Assim que eu saí de Caxias do Sul, aí eu fiz o aspirante, postulante e metade do noviciado. Aí transferimos o noviciado para São Paulo. De São Paulo, lá no sítio, que até hoje está lá a Casa de Encontros, fiz a profissão em janeiro e fui para o Boni. Fiquei muito pouco tempo no Boni, aqui em São Paulo. Aí fui para o Rio e foi a mão de Deus. Porque chegando lá, eu fiquei 2 anos e meio, aí chegou a Madre Geral. A Madre Clara Gracelli, que é uma graça de Deus muito grande. É uma segunda Cabrini. Ela me perguntou se eu queria fazer experiência de fazer a teologia em Roma. Eu disse, sempre foi meu sonho conhecer o lugar dos meus avós, conhecer a terra deles e muito mais estudar. Então, eu fiz lá a teologia. Voltando, fiquei em São Paulo, porque tu sabes que aqui no Brasil não é aceito completamente o estudo fora. Aí completei com 1 ano e meio de complementação filosófica em Mogi das Cruzes. Daí parti para Paraná, Salto do Lontra, que foi uma bênção. E nesse interim, todo mês de janeiro a gente fazia sumisca. Sumisca é solidariedade missionária cabriniana, que a gente trabalha no meio popular, nas regiões mais pobres e abandonadas, 1 mês por ano. E foi aí que eu virei outra pessoa. Eu era muito puritana, muito esquisita, muito cheia de mim,
Perdi tudo lá. Virei gente. Então, para mim, a Bahia foi o toque de Deus. Depois fui Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Guatemala, Paraguai, Guatemala, Brasil. Agora estou no Paraguai. Vários países. E tive a graça de conhecer Colômbia, que fui num congresso de saúde popular, que foi extraordinário também. Todo eu vejo o dedo de Deus. O dedo de Deus que nos orienta, me leva, me faz. Agora, a dificuldade nesses países é o idioma. Porque falar é fácil, mas entender o espírito da palavra, aí que pega o forte e me deixa meio azucrinada, porque não consigo entender o que quer dizer por trás da palavra. Mesmo agora, no Paraguai. Paraguai, todo mundo fala Guarani, e eu ainda não aprendi Guarani. Algumas expressões, mas quando eles falam em castelhano, misturam tudo. Eu estou tentando misturar, mas sem entender o espírito da palavra. Então, uma das dificuldades para mim é entender o que significa o forte, o belo da palavra. Assim é. Quando você entrou no Instituto, o que você sabia do carisma de Madre Cabrini? Nada. Só sabia, o que sabia do carisma, somente que elas eram missionárias do Sagrado Coração de Jesus e eram pobres. Isso eu sabia. E ao sair de casa, eu deixei 5 irmãozinhos na área com meu pai. E eu saindo do portão, o pai disse: Laudir, se você não gosta, volte. Eu levantei o braço direito e com toda a minha força disse: pai, é para sempre. Aí foi todo. Meus votos perpétuos, minha profissão, minha vestição, foi nessa força de pai é para sempre. Assim, então eu não sabia. Nunca se sabe. Fui descobrindo aos poucos, entre uma missão e outra, entre uma irmã e outra, porque passaram pela minha vida irmãs missionárias fora de série. Santas, 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 que eu ainda não sei porque não estão no altar, mas irmãs que viviam a fortaleza, a força, o espírito missionário. São missionárias até embaixo d'água. E foi aí que eu fui descobrindo. E ainda não sei tudo. Faz 60 anos que eu entrei no convento, dia 8 de dezembro. Fiz 55 anos de votos perpétuos, dia 22 de outubro deste ano. E se você me perguntar, você entende todo o carisma? Eu tenho que dizer, sinceramente, não. Porque a gente vai descobrindo aos pouquinhos. A força, nessa assembleia que tivemos agora, de 4 dias, foi extraordinária. As conclusões do capítulo, a gente vê realmente que foi o Espírito de Deus presente nas irmãs. Foi lindo, muito lindo, muito lindo. Coisas que eu nem sabia. E olha, há quanto tempo já estou na congregação. E não é que eu não estude. Eu busco ler, me informar, me atualizar, mas assim mesmo eu apanho muito. Não sei tudo. Assim é. Agora, hoje, com essa experiência de vida, como você vê o carisma? Como ele impacta você hoje? Eu vejo o carisma hoje na ação, das pequenas coisas. Vou dar um exemplo onde eu estou morando. Eu estou no Paraguai, já vai fazer 1 ano e meio que estou lá. E como eu consigo viver o carisma lá? É escutar, acolher, visitar, estar com a pessoa. Não é ensinar. Eu não ensino nada. A gente vai descobrindo juntos. Então, o carisma para mim hoje é reparar o que está estragado.
onde precisa de um sorriso, de uma visita, de um oi, de um abraço. Muita gente passa por casa só para pedir um abraço. Esse é o carisma. Ela está precisando desse abraço e eu posso dar. Eu posso dar. Dou aquele abraço e você vai, feliz, sem falar nada. E um dia desse, às 10 da noite, chega uma senhora desesperada, querendo falar a respeito da família, que o maior problema sempre é o marido e a mulher, o conjunto dos dois. A pareja, diz o espanhol. Sempre eles o problema da falta de entendimento. Pois ela chega e ela começa a falar às 10 da noite. Foi até quase meia-noite, sem parar. Eu não abri boca. Ao sair, ela disse, muito obrigada por todas as palavras que você disse. Eu me assustei, porque não disse nenhuma palavra. Mas foi o que ela precisava? Desabafar. Aí eu vejo o carisma. Nessas coisas pequenas, eu falo da missão que eu estou, mas se eu for enumerar a missão do colégio, por exemplo, é outra coisa extraordinária. E o carisma se revela, se vive momento a momento, aonde a gente está. Como foi viver e trabalhar em comunidade ao longo dos anos? Ao longo dos anos, eu sempre fui aonde me pediram. Só uma vez eu pedi para trocar de ambiente. Foi trabalhar naquilo que se apresenta. Porque quando eu dou exemplo do Paraguai, que eu estou lá, eu não fui lá para algum objetivo ou alguma tarefa já determinada. Eu fui para missionar lá, estar lá, presencialmente lá. E lá Deus se encarrega de mostrar o que eu preciso fazer, como preciso fazer, de que jeito preciso fazer. Por exemplo, a gente é muito solicitada para bênçãos de casa, bênçãos de enfermo, bênção nas capelas, celebração da palavra. Aí eu sempre me preparo, busco me preparar o melhor que eu posso. Chego lá, tem que mudar tudo, porque não é isso que o povo quer. Então, a gente tem que ter a capacidade, a sensibilidade e a amabilidade de responder o que este grupo está precisando naquele momento. Assim eu vejo e faço. Qual é a experiência mais profunda e importante de mudança em sua vida? O que nesta vida mais impactou ou tocou o seu coração? A experiência mais profunda eu já mencionei, que foi o Sumisca na Bahia. Para mim foi o tapa inicial de deslanchar, de voar na missionariedade. A pobreza deles, a falta de tudo, a solidariedade, a amabilidade, o acolhimento daquele povo baiano. Campo Alegre de Lourdes, e um lugarzinho chamado Jiquitaia. Jiquitaia quer dizer formiga vermelha, grande, que queima. E é aí que eu, assim, mudei meu estilo, mudei a concepção de ser missionária. Foi na Bahia. E acrescentou no Paraguai. Que no Paraguai é a segunda vez que eu estou lá. Eu fui em 2002, fiquei lá até 2010. E agora voltei o ano passado, o ano retrasado. Em setembro de 2021, eu fui para lá. Como você descreveria a sua missão atual? Minha missão atual, eu creio que é escutar, porta aberta, precisa ser, e ser mais humilde. Mais humilde no sentido de perceber o dedo de Deus em todos os acontecimentos. E a minha missão atual é estar com o povo. É estar com o povo.
Quando pedem alguma celebração, ou bênção de casa, ou coisas assim, não é a bênção que eles querem. Não é a palavra, não é a celebração da palavra. Eles querem você, a presença da gente, o abraço, o sorriso, o estar com eles. E vejo assim que eu preciso melhorar, mas já consegui bastante caminhar ao lado, nem na frente, nem atrás, nem em cima, nem embaixo, ao lado do povo. Assim. Refletindo sobre sua vida como uma missionária do Sagrado Coração e portadora do amor de Cristo, o que foi mais gratificante em seu trabalho? Foi demasiadamente lindo na Guatemala. Na Guatemala a gente atendia num barranco de 10.000 famílias. E lá trabalhávamos num dispensário. Dispensário chama, mas é posto de saúde. Em português seria posto de saúde. E a gente visitava as famílias, buscava os que tinham febre, que tinham algum problema de saúde, disenteria, por exemplo. A gente buscava e relatava no dispensário. E aí alguma enfermeira ou médica ia até aquela casa e buscava ajudar ou orientar. Esse foi forte. No Paraguai também. Lá a gente trabalha muito eles trabalham com chás, com fitoterapia. E eu estou junto, aprendendo com eles e vendo resultados, que às vezes uma pequena orientação de fitoterápica já soluciona o problema. Nós lá temos muita dificuldade da água pura. Então, uma alegria muito grande esses dias que conseguimos que eles aceitassem purificar a água com carvão e enxofre. Carvão e enxofre, como a gente fazia no Nordeste. Eu vivi lá no Maranhão, também na Piauí e também no Ceará. E sempre trabalhamos com a purificação da água nesse estilo que ajuda muito. Então, minha alegria é quando eles conseguem perceber por própria experiência que vale a pena se esforçar e seguir as orientações. Olhando atrás em sua própria história, o que você diria a alguém que está pensando em se unir às várias missões das missionárias do Sagrado Coração de Jesus? A mensagem que eu diria a novas missionárias: não tenham medo. Embarquem. Embarquem. Eu, quando embarquei, eu não sabia de tudo. Nem agora não sei. Mas embarquem sem medo. Se atirem, sejam audazes. Vamos juntos. A missão é grande, cabe todo mundo. Não é só gente branca, nem só negra, nem só de qualquer cultura. Para todo mundo tem lugar. E se você não puder ser uma irmã missionária, seja outra missão, outro tipo de servidora. Porque quando eu estava para me decidir de ser irmã missionária, eu tinha dúvidas. Eu tinha 11 anos. E aos 11 anos, lá em Caravaggio, Farroupilha, tem a festa de Nossa Senhora de Caravaggio em maio. E eu queria que Nossa Senhora me dissesse se era para ser irmã missionária, sim ou não. Porque se eu não pudesse ser irmã missionária, eu ia ser aeromoça. E se não pudesse ser aeromoça, eu ia ser polícia feminina, que nem existia naquela época, em 62, ou antes. E aí eu falei para a mãe: mãe, eu vou passar a noite junto com Nossa Senhora, para que ela me diga sim ou não se eu quero, se eu posso, e se ela quer que eu seja uma irmã missionária. E passei. Lá pelas 2:30, 3 da manhã, eu senti tanta alegria, que me dava desejo de voar e de gritar para todo mundo que Nossa Senhora me falou. Eu acredito.
Eu acredito que na minha inocência, ela falou, para me dar tanta paz, tanta serenidade. E eu disse, de hoje em diante, eu já sou uma missionária, mesmo não tendo estado ainda no convento. Assim. Sei que você já respondeu a isso em nossa conversa, mas por favor, me diga em apenas uma frase ou duas o que significou para você fazer parte das Irmãs Missionárias. É um desafio. Fazer parte de um instituto é um desafio, é uma procura, é uma abertura, é um discernimento, é muita compaixão, é usar de misericórdia comigo, com as que convivem comigo e com o povo. Muita misericórdia, muita abertura, muita simplicidade. Ser humana. Em uma palavra, ser humana. E é isso que estou me exercitando. E busco todos os dias. E ao levantar, eu digo sempre a Deus, Deus, por favor, confirme a obra das minhas mãos. Porque Ele não pode confirmar uma coisa ruim. Se é coisa boa, Ele diz que sim. Senão, não acontece. Assim eu espero, né? Que Ele faça comigo. Confirme a obra das minhas mãos. Que conselhos você daria a uma jovem que está pensando em entrar para a vida religiosa? Entre. Não pense duas vezes. Busque. Busque. Pesquise. Veja o importante. Quando as irmãs chegaram na minha escola, eram de 6 qualidades de irmãs, de 6 congregações diferentes. Mas nenhum carisma bateu comigo. Só quando chegaram essas que disseram, somos missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Aí eu me identifiquei. É aí que eu senti a força. E quando as vi pobre, falei assim, bom, essa é a congregação que eu quero. Então, pesquise. Não enverede entre na primeira, não. Vai pesquisando. Busque o carisma de cada uma e busque se identificar com ele. Em sua opinião, quais são as maiores forças do Instituto? A missionariedade, a interculturalidade e também intercongregacionalidade. A gente teve oportunidades. Eu tive uma graça muito grande de fazer a experiência no Amazonas com mais 3 congregações. Cada congregação, uma irmã. Isso foi uma riqueza incrível. Foi aí que eu percebi que o carisma não pertence às irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus. Pertence ao mundo, pertence à igreja. Então, temos também que trabalhar mais por essa intercongregacionalidade. Em sua opinião, quais são as maiores necessidades do Instituto? As maiores necessidades é sermos santas. Porque, olha, se eu consigo entender, buscando o carisma, a espiritualidade, o jeito de ser de uma missionária, eu estou feita. Mas até aí tenho que caminhar muito, pesquisar muito, rezar muito, buscar muito, até conseguir.